cada 10 pessoas que você perguntar o que é vendas, 11 vão falar persuasão. Vender, do ponto de vista das pessoas, é isso. Você ser xarope a ponto de convencer por algo que aquela outra pessoa nem quer. E olha que merda de trabalho se vender fosse isso realmente, né? Você ficar o tempo todo, todo dia, enganando um trouxa, né? É isso basicamente que eles estão falando. Que o vendedor, ele vive, né, e trabalha para enganar os outros. E não é isso, claro que não. Deus me livre, né? Tem alguns que são, né? Enfim, mas daí não é vendedor, é picareta que chama. E diferente do que já falaram aqui nesses comentários, eu não sou picareta. E eu vou te ensinar hoje a diferença realmente de prometer, vender promessas falsas, vazias, enganar os outros e vender de verdade. Você ajudar a pessoa do outro lado a resolver o problema dela. E vender de um jeito que a pessoa do outro lado vai te agradecer no final. Ela vai falar, porra, graças a Deus eu te encontrei, obrigado por ter me vendido e toma aqui o meu dinheiro. Então fica até o final do vídeo pra você não sair daqui sendo um golpista e ser chamado de picareta por aí. Então vamos lá, vamos pra palavra. Quando você fala prometer, o que passa na sua cabeça? Pensa aí um pouquinho. Qual é a primeira coisa que você pensa quando eu falo de promessa? Prometer naturalmente vai me colocar ali no meu eu da frente, que eu quero chegar. Eu vou criar expectativas. Eu tô fazendo você focar no futuro, no que eu quero para depois. Se eu não me torno, isso gera frustração. Esse tá o maior perigo na venda por promessa. Que nem eu falei, né? Tem muita gente que confunde, né, vendas. Você não pode achar que vendas é feita através de persuasão, que eu vou ter que convencer alguém a comprar algo que ela não precisa. E às vezes ela não quer. E se ela não quer ou se ela não precisa, você não precisa vender nada para ela. Então esse lead que ele não quer e esse lead que ele não precisa do seu serviço, do seu produto, etc., é a primeira pessoa que a gente vai descartar e que a gente vai tirar do nosso funil. Porque eu vou perder meu tempo à toa, eu vou perder o tempo do meu time à toa, da minha operação. Essa pessoa pode comprar, pode pagar o que for no meu serviço. Ela vai ficar 1 semana, 2 semanas e vai pular fora. E a gente ganha aqui no longo prazo. Eu quero criar uma relação de verdade com essas pessoas. Não quero enganar. Fazer que a pessoa imagine que ela vai chegar no lugar que ela quer, né? Desse jeito, né? De forma fácil, simples, sem trabalho. Na verdade, eu preciso vender mudanças. E a mudança, ela sempre vem com dor, né? Com entrega de um lado, do outro, com compromisso. E isso, para mim, é a venda. Esse é o melhor jeito de vender. A venda é um conjunto de pequenos compromissos, porque ela é um grande compromisso. Então, se eu faço uma venda do mesmo jeito que eu penso em um casamento, eu sei que não tem gente que gosta quando eu faço essa comparação, né? Mas é basicamente isso. Se eu faço um casamento repentino, né, ele tem muito mais chance de dar errado. Agora, se eu vou namorando a pessoa por muito tempo, conhecendo, eu vejo a família, eu vejo a pessoa doente, feliz, triste, com dinheiro, sem dinheiro, aí você vai criando a confiança para aí sim ter um compromisso maior, que é o casamento. E a mesma coisa na venda. Se a pessoa compra de você do dia para noite, esperando uma mudança repentina, e que daqui a um mês ela vai estar em um lugar, né, diferente do que ela está hoje, sem esforço, sem entrega, sem ela fazer algo também, é assim que a gente tem a frustração. Eu posso até vender, né, eu posso até ganhar dinheiro com aquela pessoa, mas é aquilo, a mentira tem perna curta, né? A pessoa vai descobrir e você vai ficar como o errado da história. E ninguém quer isso. Mesmo quem está fazendo coisa errada não quer isso. Por isso que às vezes quem dá golpe sai fugido. E aí quando eu coloco aqui vender, eu coloquei uma linha só, né? Eu sei que vender é só solucionar problemas. Eu resumiria dessa forma. E eu tenho um vídeo explicando sobre spin selling, tá bem aqui. É um vídeo bem completo. Recomendo você assistir ele também até o final se você está nessa jornada de venda, se você quer aprender mais a vender. Mas se você se coloca como ouvinte daquela pessoa na hora de vender, se você escuta atentamente, pratica a escutativa. Sabe o que é escutativa, né? É você escutar, entender o que a pessoa está querendo falar, porque toda fala vai ficar ali algumas coisas subentendidas, tem algo ou não que a pessoa não quis dizer, não quis expressar, às vezes por medo ou vergonha. E se você praticar a escuta ativa, né, e perguntar para a pessoa essas coisas, se você conseguir entrar na cabeça dela e fazer ela mesmo verbalizar os problemas, né, as dores que ela tem, né, as implicações que ela tem
Então vamos supor, né? Você liga pra alguém, a pessoa fala que ela tá ferrada da vida, que ela precisa de dinheiro logo, que tem agiota atrás dela, que ela tá devendo. Esse é um primeiro compromisso. Ela tá se abrindo com você, que ela precisa resolver logo esse problema. Claro que às vezes se a pessoa tá com tanto problema assim, não é o melhor cliente, tá? Eu tô colocando esse exemplo, mas só pra você entender o quanto isso é forte, né? Alguém se abrir dessa forma, alguém poder colocar ali, né? Enfim, na mão de um vendedor, de uma outra pessoa, de um terceiro ali, né, os seus sentimentos, né, as suas dores, é algo íntimo, né? Isso vai criando um vínculo. Por isso que o spin selling é tão forte. Você não sai falando dos seus problemas para qualquer pessoa. E esse é o primeiro compromisso que você vai estar gerando com o seu cliente. É o da escuta ativa, é o de entender, é o de ser psicólogo, mas só na parte de escutar, né? Você não vai diagnosticar ninguém. O que a gente vai fazer agora, depois que a gente descobriu o problema, é justamente cavar junto com ele quais são as implicações. Pô, cara, e se você não resolver esse problema, o que, que pode acontecer? Ou melhor, né? E se você resolver esse problema? Visualizar lá na frente uma pessoa sem esse problema. O que, que você faria com essa grana extra, ou então com esse tempo que está sobrando? O que, que você visualiza do seu eu do futuro tendo essas conquistas? E o caminho entre um e o outro, como que você imagina que seja? Qual a barreira mais difícil de enfrentar ou mais fácil de enfrentar? Tudo isso que eu tô falando são perguntas que você pode copiar, anota aí, coloca num caderno e quando você estiver numa ligação de vendas, cara, fale essas perguntas. Você vai ver o poder que elas têm na hora que ela entra no cérebro do seu ouvinte, da pessoa que está do outro lado. Ela vai sentir como se ela estivesse sendo escutada, porque é isso que você está fazendo. E isso vai gerar uma conexão, uma aproximação muito mais profunda. E você também vai ter muito mais munição para saber realmente, poxa, é esse problema que eu resolvo? Essa implicação que a pessoa tem realmente é algo que eu resolvo? Né? Ou então não, essa pessoa está com a corda no pescoço, ela precisa agora, é vida ou morte, se não for eu, não vai ser ninguém. Né? Às vezes é um sinal também, um red flag, que nem a galera falaria ali, para você fugir desse cliente. Então nessa reunião de vendas, se você se aprofunda desse jeito que eu estou te falando, se você vende dessa forma, se conecta dessa forma, você evita ter lá na frente problemas. Isso faz com que, claro, você vai gastar muito mais tempo com cada cliente, né? Não é uma ligação simples, falou o preço, vendeu, foi embora. Só que você vai poder lá na frente cobrar mais caro, tá? Você vai ter clientes, uma vez que ele compra de você e ele tem um resultado, ele vai virar um advogado da sua marca, ele vai te defender em frente a outros, ele vai divulgar a sua empresa também para os colegas, né, para outras pessoas. Então, por isso que esse tipo de venda é tão forte, porque ele não gera só ROI, ele gera também LTV, o famoso Lifetime Value, né? Faz o cliente ficar com você, indicar. Quando você fala de promessa, qual que é o primeiro sinal, primeira coisa que você pensa? Do meu ponto de vista, eu penso um bando de político prometendo campanha, né? Campanha eleitoral é a época que você mais escuta promessa. Vou fazer, vai fazer, vamos fazer. De todos os lados tem promessa. Quando você pensa nessa situação, é sempre o outro falando demais. Alguém no palanque falando, verbalizando e não uma troca de ideia. Então quero que você visualize isso. Se uma ligação de vendas, uma reunião de vendas, um almoço, um jantar de vendas, uma situação que você está conversando com a pessoa, querendo vender algo, se você começa a falar demais, se você vira o famoso palestrinha, se você começa a falar, caralho, eu tô palestrinha aqui, tô falando demais, tô falando muito sobre o meu produto. Se você falou demais por 2 minutos, sozinho, e a outra pessoa já tá meio assim, você já começa a ver sinais de que ela não tá te ouvindo, né? Na videochamada ela já começa a olhar pra fora, pro outro lado. Repara que é nesses momentos, muitas das vezes, que você perde o cliente e nem percebe. Ah, ele não deixou eu terminar de falar. Ah, ele não prestou atenção na minha explicação. E nem vai, porque não é assim que rola uma venda. A venda tem que ser uma trocação de ideia. Contínua, né? Fluida, né? O tempo todo trocando ideia. Bate bola daqui e joga pra cá, né? Você pergunta uma coisa, ele responde. Você explica e depois já pergunta outra. Nunca deixa aquela pessoa sem ser questionada, sem ter ali alguma coisa rodando na cabeça dela. Ela tem que pensar, porque a venda vai vir também do processo dessa pessoa amadurecer a ideia de comprar dentro da cabeça dela. E essas conversas, né, fazem com que o cérebro flua, né? E se você deixa a pessoa em silêncio, ou então deixa ela pensando ali, assistindo a sua palestra, né? Como se você fosse um político, prometendo, né? Essa pessoa naturalmente desliga o cérebro dela. Ela não está pensando,
né? Ela tá, às vezes, até viajando, o TDAH levou ela para pensar na morte da bezerra, no almoço que ela vai jantar, na mulher que traiu ele, né? Foi para outro lugar. E não é isso que a gente quer. Eu quero a pessoa fixa e junto comigo ali, criando esse vínculo, criando esse compromisso, tá? Então, é isso. Enfim, isso aqui são meus 10 centavinhos hoje sobre vendas, tá? Não tenho muito mais a falar, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais curto mesmo. E foi uma ideia que eu tive hoje no banho que realmente eu vejo que as pessoas prometem muito, né? E fica achando que vendas é isso. E toda vez que eu contrato alguém também, eu vou treinar alguém para fazer esse processo de vendas pela primeira vez, um estagiário que nunca vendeu na vida. É natural que as pessoas saiam falando, né? Mas você tem que se segurar, você tem que tomar cuidado com o que o seu cérebro manda você fazer, porque o natural não é o que vai fazer você chegar perto do seu objetivo final. A gente tem que realmente controlar as nossas intenções às vezes, e esse jogo de venda, de conduzir uma ligação nesse formato, fazer com que a chamada, ou então fazer com que a conversa flua de um jeito mais natural, né? Isso tudo é algo que você ganha muita experiência com a prática. Então você tem que se expor. Um exercício muito bom que eu tenho de venda, né, é justamente você conversar às vezes com pessoas estranhas e perguntar da vida, perguntar sobre o que elas acham, né, questionar às vezes decisões que aquelas pessoas tomaram, né, conversar com gente na rua que você não vai querer só ter um papo ali besta de tempo, né, uma coisa vazia, né, tenta se aprofundar um pouco mais em alguma conversa qualquer, mesmo sem intenção de venda, tá? Você também tem que se abrir você também tem que se abrir a esses momentos mais desconfortáveis também, para que o seu cérebro se acostume com isso. Porque se você fizer esse tipo de interação, esse tipo de conversa, só enquanto você está no telefone, atrás do computador vendendo, esse frio na barriga vai demorar muito para sair. Você tem que ir para a rua, você tem que se jogar, né? Você não pode ter medo de estranho, né? Você quer ser vendedor, você não pode ter medo de ligar para pedir uma pizza, tá? Eu conheço pessoas que não falam no telefone com o outro, tem vergonha, né? Ou então aquele amigo, né, que você vai na balada, vai sair para jantar, ele, vai lá para mim, você pega uma cerveja para mim, você compra para mim água, porque ele não tem vergonha, porque ele tem vergonha até de conversar com um profissional ali que está prestando serviço, está vendendo alguma coisa para ele. E essa galera mais nova também, né, que vive atrás das telas, geração que passou a adolescência, ou então essa parte de socialização dentro de casa na pandemia, tem muita dificuldade com isso. Então, assim, se você quer empreender, vender é uma habilidade essencial, você tem que saber vender. Se você quer vender, se comunicar, se relacionar com pessoas, é uma habilidade essencial. Então, naturalmente, se você quer ter mais sucesso profissional, se você quer ter uma empresa de sucesso, uma carreira de sucesso, nem estou falando só do lado corporativo e empresarial de empreender, não. Às vezes, se você quer também, de forma corporativa, crescer mais a sua carreira, né, alcançar uma vaga maior, enfim, esse tipo de habilidade tem que ser algo que você treine diariamente. E você tem que entender que você ficou no prejuízo se você não desenvolveu, não treinou isso na sua adolescência, na sua infância. E você tem que se expor mais a esse risco. Enfim, né, meus 10 centavinhos de hoje, mais uma vez, né? Obrigado aí para quem ficou até o final. Comente aqui o que você acha desse vídeo. Se você acha que faz sentido a diferença de prometer ou vender ou se no final é a mesma coisa. Falei nada com nada. E até a próxima.